Glória a Deus, aleluias. Estamos começando o nosso culto de adoração ao Senhor. E eu quero convidar você e a sua família para estarmos juntos, para adorarmos aquele que é o único digno de honra, de louvor e adoração. Por causa de alguns problemas técnicos, demoramos um pouco para começar, mas reserve o seu coraçãozinho aí, reserve um tempo para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor junto com a igreja. Eu agradeço a presença das pessoas que aqui estão. Eu agradeço a você que está nos acompanhando pela live. Eu quero convidar você, nesse momento, juntamente com a sua família, a você que está aqui conosco. Se você quiser, dobre a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti, depositamos, ó Deus, todo o nosso ser, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nós colocamos diante do Teu altar, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, ó Deus, e clamamos e imploramos ao Senhor o Seu perdão, o Seu amor, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. E o que o Senhor, ó Pai, se manifeste poderosamente nas nossas vidas, que Teu Espírito, Pai, enquanto guarida em nossos corações, que Ele se mova em nós e através de nós, ó Deus, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, ó Pai Santo e Eterno. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Pai, manifesta a Tua glória, Pai. Que a Sua presença seja real nessa vida que nos ouve. Ó Deus, que a Tua presença seja real em todos aqueles que nos acompanham, Pai eterno. Pai, nós dependemos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, receba o nosso culto, Pai. É tudo para o Senhor e tudo para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor juntamente com a igreja. Quero convidar você a estar adorando o Senhor conosco. Glória a Deus, graça e a paz. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso demais. É um Deus que cura, que liberta, que sara, que salva, que transforma vidas. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vai agindo o Espírito de Deus. Haja nos nossos corações. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão
voz, temer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Deus é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é seu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória dada a ti, ó Pai. Aleluia. Que teu Espírito possa mover neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho Venho falar
em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. 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 Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos essa oportunidade, vamos passar. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você tem um valor. O Espírito Santo mora em vocês. Glória a Deus. Quer uma coisa mais linda e poderosa do que essa? Aleluias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por favor, sem muita delonga. Guarda seu coraçãozinho aí, com atenção, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Empresta seu coração ao Espírito Santo por apenas 35 minutos e deixa ver o que Ele vai falar com você nessa noite. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu quero trazer uma explanação, irmãos, desse texto que nós vamos ler lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler o texto do versículo 46 até o versículo 52. Eu quero fazer uma explanação desse texto, versículo por versículo, de uma forma bem simplória, para nós tirarmos, irmãos, da nossa vida de uma vez por todas, esse conceito e preconceitos
que nós temos e às vezes, por causa disso, vivemos uma vida de derrota, uma vida de fracasso e uma vida de aflição. Bem, nós sabemos que o cristão também pode passar por aflições, que o cristão pode passar também por algumas frustrações, que o vento, a tempestade, a circunstância da vida pode chegar na vida de um cristão. Nós sabemos disso, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos também que quando essas adversidades e essas lutas vêm sobre as nossas, ela vem com um propósito: nos fortalecer e nos dar crescimento espiritual. Esse é o propósito. Não para a nossa derrota. Nunca vem para a nossa derrota. Não vem também para o nosso sofrimento, porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, não tem prazer no nosso sofrimento. Guarda isso no seu coração. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3 e verso 33, porque não é do seu agrado, que Deus não tem prazer na aflição e nem na tristeza dos filhos do homem. Por isso eu quero ler esse texto, para a gente meditar um pouco a respeito dele. Abre lá no livro de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 46. É os últimos versículos do capítulo 10 do livro de Marcos. Todos acharam? Glória a Deus. E diz assim o texto a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em algumas traduções, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram, e então o cego, e disseram para o cego: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Agora preste atenção nisso. Lançando de si a capa, levantou-se de um e foi ter com Jesus. Eu quero que você repita isso comigo, por favor. Diga assim comigo: levantando de si a capa, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Bendita palavra. Que teu Espírito seja, ó Deus, seja a vida em cada coração que ouve a sua mensagem. Amém, querido? Muitos homens, irmãos, foram escolhidos por Deus para tornar referência para nós e para a igreja de Cristo. Homens que foram tocados por Jesus, homens que tiveram experiência com Ele, e a partir dessas experiências a sua vida foi mudada, e não só no aspecto espiritual, mas também
material e físico. E Bartimeu foi um desses homens extraordinário, que teve uma mudança extraordinária. Um homem que tem um perfil psicológico, irmãos, preste atenção, muito parecido com muitas pessoas que nós conhecemos. A Bíblia diz que esse fato aconteceu numa cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade que fica localizada no Vale do Jordão, que é conhecida também como a cidade das palmeiras, a cidade das fragrâncias, o lugar das fragrâncias. Um detalhe para o conhecimento dos irmãos: Jericó é uma das mais antigas cidades do mundo, irmãos. Ela é localizada a 13 quilômetros do Mar Morto, ao norte do Mar Morto, 24 quilômetros de Jerusalém, do nordeste de Jerusalém. E é também a terra natal de um homem que nós conhecemos muito, chamado Zaqueu. Jericó também é conhecida, e ficou conhecida também, quando aquele personagem chamado Josué, um homem que substituiu Moisés, extremamente usado por Deus, e pelo poder de Deus, caía as muralhas de Jericó. Mas Jericó também é conhecida também por um fato terrível que aconteceu, um fato muito triste, quando eles destroem os habitantes de Jericó, ou quando o povo de Deus invade Jericó, e eles ficam para tomar, então, aquilo que restou. E Deus então dá uma ordem para aquele povo, para que eles não tocassem em algumas coisas que era para ser tocada naquele lugar, porque era abominável para Deus. Então, para os despojos, um homem, você vai lembrar dele, chamado Acã, que era um dos soldados de Josué, encontra uma capa babilônica dentro de uma tenda, uma capa feita de prata e de ouro, e aquilo encheu o coração daquele homem. E ele, além de pegar a capa babilônica, que era uma coisa abominável para Deus, Deus pediu para não fazer isso, ele ainda pega prata, ouro, e ele pega alguns utensílios que eram valiosos para os babilônicos. Então, o povo de Deus começa a perder guerra, enfermidades começam a atacar o povo de Deus, e Josué fica desesperado porque não consegue entender, e vai buscar a Deus, e Deus revela a Josué esse fato ocorrido. Irmãos, agora presta atenção nisso que eu vou dizer. Josué recebe uma ordem de Deus: exterminar Acã, toda a sua família e toda a sua descendência. Uma morte terrível. Irmãos, isso faz a gente pensar um pouco, ou não? Muitas vezes nós queremos guardar alguma coisa que às vezes é muito valioso para nós. É como a idolatria, irmão. Como aquela imagem que às vezes nós guardamos numa gaveta, porque ela veio lá do nosso tataravô, e nós guardamos aquilo porque recebemos isso de geração em geração, e nós falamos assim: isso não tem importância nenhuma, cantinho da gaveta, e nós deixamos lá. Mas Deus, irmãos, Deus não compreende assim como nós compreendemos. Não dá para maquiar as coisas de Deus. Quando Deus diz não faça, irmãos, então a melhor coisa a fazer é obedecer a Deus. Amém? Segundo o livro de arqueólogo And Bible Story, que é a arqueologia e a história bíblica, Jericó, a cidade de Jericó, são duas cidades de Jericó, uma velha e uma nova. A velha é essa que nós estamos narrando esses fatos agora, e uma nova que foi reconstruída, que fica 1 milha ou 1,6 quilômetros da nova. Elas são perto uma da outra. Ela fica localizada ao sul da velha Jericó. Herodes o Grande, os imperadores naquela época, eles construíam lá os seus palácios de inverno
nessa cidade, porque o clima era agradável. Porque lá também, irmãos, era a rota onde passava toda a riqueza, uma parte da riqueza que ia para Jerusalém. As pessoas que vinham de viagem, voltavam de viagem, os ricos, os pobres, passavam geralmente naquele lugar. Então era um lugar, então esse cego, irmão, ele estava bem localizado, esse mendigo. Ele estava num lugar estratégico, num lugar onde passavam as pessoas, para que ele pudesse ganhar algumas esmolas. Então, na época de Jesus, havia duas Jericó. Por que eu estou explicando isso para os irmãos? Porque eu sei que tem pessoa me ouvindo aqui, que gosta de ler a Bíblia e gosta de fazer algumas comparações, para que você não ache que haja contradição nos evangelhos sinópticos. Por quê, irmãos? Porque quando você vai para Mateus e Marcos narra que Jesus está saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus está chegando em Jericó. Por causa da posição do escritor, da visão do escritor, pelo fato de ter duas cidades. Vocês entenderam, amém? Agora presta atenção. Vamos entrar aqui nesse texto lindo aqui. O livro de Marcos, capítulo 10, que nós lemos, no verso 46 diz assim: que Jesus, ao sair de Jericó, seguindo de uma grande multidão, Jesus ia em direção a Jerusalém. O texto não narra isso, mas quando nós estudamos os contextos, os textos anteriores e os posteriores, nós percebemos que Jesus, era época de Páscoa, e Jesus ia, na verdade, participar da sua última Páscoa com seus discípulos, depois de ser crucificado, morto, crucificado, né, e ressurgir ao terceiro dia, para a glória do Deus Pai e para a nossa alegria e felicidade, amém? Então, a Bíblia diz assim, ó: e estava sentado à beira do caminho. Por que Marcos fala à beira do caminho? Irmão, no contexto judaico, preste atenção nisso. À beira do caminho era onde ficava, irmãos, aquilo que não presta. À beira do caminho, no contexto judaico aqui, no contexto dos judeus aqui, era onde ficavam os excluídos, onde ficavam os rejeitados, os amaldiçoados, os mendigos, os cegos, os leprosos, onde ficavam aquelas pessoas que foram amaldiçoadas pelos religiosos, pela sociedade. À beira do caminho era onde ficavam os ladrões, os assassinos, as prostitutas, os prostitutos, onde ficavam todos aqueles que não prestavam para estar no meio da sociedade, segundo o entendimento deles. Até o salmista, ele diz que à beira do caminho é onde o inimigo armava laços escorregadícios para pegar as presas. À beira do caminho é onde, irmãos, você observa o sucesso das pessoas. Quando você está à beira do caminho, você observa e vê o progresso das pessoas. Vê as pessoas indo e vindo, vê as pessoas prosperando, vê as pessoas sendo felizes, vê as pessoas crescendo, vê as pessoas realizando o sonho. E você às vezes fica num mundo de derrota e de depressão. Isso é a beira do caminho. E o texto diz assim, que na beira do caminho tinha um homem cego, e não só cego, mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. E tem uma coisa interessante, um homem chamado Flávio Joséfo, ele faz uma pesquisa, foi um dos pesquisadores mais significativos na questão das pesquisas sobre o povo hebreu. Ele escreve alguns livros e ele procura esse Timeu, ele não consegue encontrar nas suas pesquisas. Por isso que alguns pesquisadores, irmãos, algumas pessoas, alguns pesquisadores chegaram à conclusão que essa palavra Bartimeu, ela é uma junção de duas palavras, que é Bar, que significa filho de, e uma outra palavra, Timai, que significa impuro. Ou seja, Bartimai, o impuro, o filho da impureza. Aí no versículo, e diz assim, ó: e sobre os seus ombros
estava uma capa que era apelidada naquela época como a capa de maldição. Irmãos, isso está no versículo 50 do texto que nós... Essa capa, irmãos, eles davam para as pessoas que tinham problemas, por exemplo, como lepra, problemas de enfermidades graves que eles consideravam incurável, cegueira, e todas as pessoas que eram excluídas, eles vestiam uma capa que tinha um capô que cobria a sua cabeça, o seu rosto, e às vezes a pessoa ficava apenas com os olhos de fora, e uma capa, e eles ficavam agachados à beira do caminho. Aqui Marcos diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ou seja, eles ficavam sentados nos seus calcanhar, e eles ficavam com aquela capa. A capa cobria todo o seu braço, ela revestia toda a sua perna quando eles abaixavam, e ficava apenas com as mãos de fora, pedindo esmola. Essa era a situação de Bartimeu. Em Israel, todas as pessoas que tinham defeito físico usavam essas capas, recebiam essa capa apelidada como capa de maldição, viviam de esmola, dormiam fora da cidade, dos muros da cidade. Por isso que Bartimeu é conhecido como o cego de Jericó, porque ele vivia próximo a essa cidade abandonada. Então essas pessoas que tinham esses problemas, eles viviam dentro de antro, dentro de caverna, em buracos, em montanhas, e as pessoas diziam que era muito fácil ouvir eles nas madrugadas. Sabe por quê, irmãos? Porque lá nessa região, durante o dia, chegava uma temperatura até de 45 graus ou mais. Temperatura, é muito calor lá nessa região de Israel. E quando chega a noite, a temperatura cai de uma forma tremenda, e chega até 5 graus, dependendo as estações do ano. E as pessoas ouviam de madrugada, às vezes à noite, o clamor dessas pessoas que às vezes era excluído, não podia estar junto com a sua família, era abandonado, rejeitado, e eles gritavam: "Vá, Pai, misericórdia, Pai, socorro, Pai". Então era comum se ouvir o clamor dessas pessoas. Mas aí tem uma coisa interessante no versículo 47, que a Bíblia diz assim: "E ouviu que era Jesus o Nazareno". Irmãos, você quer alimentar o seu corpo? É pela sua boca, sim ou não? Quando você vai alimentar a sua alma e o seu espírito, é por onde se alimenta? Por aqui, irmãos. A Bíblia diz que a fé, ela vem por onde, irmãos? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, ele não conhecia Jesus, primeiro porque ele era cego, não tinha a oportunidade. Jesus, anterior a ele, tinha tido aquele fato com Zaqueu, ele devia ter ouvido falar a respeito disso. Então está ali um homem triste, um homem sem esperança, na beira do caminho. De repente ele começa a ouvir barulhos, pessoas gritando, porque o livro de Lucas chega a dizer que havia uma multidão e o barulho é imenso. Marcos não faz referência a isso, mas eu imagino que era uma grande multidão, como diz o livro de Marcos, e as pessoas deviam ir gritando atrás de Jesus, ao lado de Jesus, quem sabe hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor, esse é o Filho de Deus, e glorificando o nome de Jesus. E as pessoas vinham gritando, e ele, Bartimeu, começa a gritar e falar assim: quem está passando? Quem que é esse que está passando? Eu penso que alguma pessoa deve ter chegado perto dele e ter dito assim: olha, esse homem, esse Jesus de Nazaré que está passando aí, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que dá visão a cego, é aquele que faz o aleijado andar, é aquele que ressuscita morto. Esse Jesus que está passando aí é aquele que faz milagres extraordinários, de volta à vida, é o Filho de Deus, é o enviado de Deus. Então Bartimeu abre os seus lábios e começa a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vamos aprender uma coisinha aqui com esse cego Bartimeu, irmãos.
Irmãos, Deus não nos fez, irmãos, para nós ficarmos com a nossa boca calada. Nós temos que profetizar. Profetizar o quê? Profetizar a palavra de Deus não só na nossa vida, como na vida da nossa família, como na vida das pessoas que estão próximo de nós. Muitas vezes nós descemos do nível de profeta, de adorador para o nível de murmurador, e na hora que as coisas não estão boas, nós abrimos nossos lábios para murmurar, para queixar, para falar mal, para criticar. A Bíblia diz, irmãos, que de uma fonte de água não pode sair água doce, nem água salgada de uma vez só. Ou é doce ou é salgada. E muitas vezes nós não temos controle naquilo que nós falamos. Aí nós falamos às vezes até contra nós mesmos, né? Muitas pessoas às vezes recebem um salário e em vez de falar: Pai, me dá sabedoria, é pouco aos meus olhos, mas nas suas mãos pode fazer milagre, o Senhor pode fazer render, o Senhor pode me dar sabedoria e eu posso viver muito bem com o que eu estou ganhando agora, porque eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para mim. Em vez disso, nós falamos que o salário não dá para nada, que é uma caca, que não vai ser para nada, não vai dar para nada, e o resultado disso tudo é que não serve para nada, é que não dá para nada mesmo. Eu não estou aqui pregando posicionismo, irmão, não estou aqui dizendo que você tem que começar a falar e as coisas vão acontecer. Mas se você profetizar segundo o que está escrito nesse livro sagrado, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender. E Deus cumpre a sua palavra. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas dizer: vai para as ruas e começa a profetizar, ergue as suas mãos e profetiza, e faz isso e profetiza. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Há uma compreensão equivocada em relação a isso. Profetizar, irmãos, é você quer o bairro liberto, porque você quer a sua casa liberta. Então pregue a palavra de Deus, pregue os princípios estabelecidos por Cristo Jesus, porque se ele conhecer a verdade vai libertar eles. Então dentro da nossa casa, você quer profetizar, não é pegando nas paredes, não é pegando nos móveis, não é pegando na cama, não é olhando para as roupas do seu marido, da sua mulher e dos seus filhos e profetizando. Você profetizar, você pega a palavra de Deus e mostra no poder do Espírito Santo que habita em você, como nós cantamos uma canção agora. Então a palavra de Deus vai se manifestar, porque isso aqui não é uma palavra comum, isso aqui é Espírito. E um espírito de vida tem que acontecer. Aconteceu na vida de Bartimeu. Ninguém aqui está longe, está muito longe. Nós todos aqui estamos muito longe de viver, está vivendo uma vida como esse homem está vivendo. No versículo 48 diz assim, ó: muitos o repreendiam para que se calasse. Presta atenção nisso. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles falavam: cala a boca, cego, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que eu vejo aqui? Um homem que tinha uma convicção na sua alma, no seu coração. Ele queria ser livre, ele queria se libertar, ele queria começar de novo, ele queria receber o seu milagre. Aprenda outra coisa aqui: nem sempre a multidão tem razão, irmãos. Um sábio já dizia: você quer chegar aonde um homem chegou, pise aonde ele pisou, faça o que ele fez, você vai chegar aonde ele chegou. Mas se você quiser ir além, então trilhe o seu caminho, esqueça o caminho que ele trilhou, crie o seu caminho, trilhe o seu caminho com fé e esperança e ousadia e intrepidez no Espírito, que você vai chegar muito além. Então preste atenção: se alguém tentar calar você, se alguém quiser parar os seus projetos, se alguém quiser parar os seus sonhos, irmão, tem muita gente que vive uma vida de derrota e de fracasso. Sabe por quê? Porque fica dando ouvido a tudo quanto é palavra e tudo quanto é voz que ouve. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos: só existe uma voz que nunca vai nos levar à derrota, nunca vai nos levar à frustração, à decepção, nunca. Que é a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus nas nossas vidas. Tem uma canção
uma canção que eu não vou nem atrever a cantar, mas uma das partes dela diz assim: eu não vou calar os meus lábios, eu vou profetizar, nenhuma maldição vai me alcançar. Então, em nome de Jesus Cristo, você que não me ouve nesta noite, irmãos, não aceite palavras de maldição sobre a sua vida. Quantas pessoas vivem uma vida atrofiada porque ouviram na sua infância e às vezes até no ventre da sua mãe palavras negativas, palavras de morte, palavras de desesperança. Quantas mães às vezes profetizou dentro do seu ventre e disse: esse não será bem-vindo, não quero, eu não vou amar, eu não desejo, eu vou tentar matar. Então essas pessoas às vezes são geradas em um ambiente de desgraça, de miséria, e às vezes recebe essas palavras, toma posse dessas palavras, vai viver uma vida de derrota e uma vida de fracasso. Meu irmão, mesmo que tentarem parar você, mesmo que tentarem abater você, humilhar você, mantenha a sua posição, clame o nome de Jesus. Se tentar parar você, grite cada vez mais: filho de Davi, eu tenho misericórdia de mim. Por isso que o salmista do Salmo 103, ele diz assim: todo tempo eu louvarei ao Senhor, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Louve a Deus. Está doendo? Louve a Deus. Aconteça o que acontecer, filho e filha, em nome de Jesus, não pare, continua. Pastor, eu não estou bem, eu vou ficar aqui na minha depressão, vou ficar aqui até as coisas melhorar. Não faça isso. Não tome uma atitude dessa, uma decisão dessa. Grite. Nós temos um Deus que nos ouve, irmão. Irmão, se você se render à dor, se você se render à tristeza, se você se render à depressão, se você se render às perseguições, às maldades que te rodeiam, então você estará realmente fadado à derrota. Não deixa isso acontecer. Tome uma atitude. Persevere. Eu não vou me cansar de dizer para vocês que vocês abriram os seus lábios nessa noite e disseram: o Espírito Santo habita em mim. Ora, se o Espírito Santo habita em você, o que mais você precisa? O que mais nós precisamos? Jesus diz que Ele é o outro Consolador. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos ampara, que nos protege, que nos guia, que nos orienta, que nos dá força, aquele que chora por nós, que intercede por nós, que ora por nós. O que mais nós precisamos? Aí no versículo 49 diz assim: e Jesus parou. Irmãos, duas pessoas fez Jesus parar. Uma mulher cirofenícia e Zaqueu. Nós às vezes, irmãos, precisamos gritar o nome de Jesus. Jesus disse assim: olha, bata, persevera batendo, e a porta vai abrir, e você será ouvido. Jesus disse, parou, e Jesus disse: chama esse homem aí. E as pessoas correm lá e dizem assim: ei, tem bom ânimo, porque ele está chamando você. Levanta, porque o mestre está te chamando. Irmãos, quem clama por Jesus, ele para ouvir, para atender o nosso clamor. Pensa num Jesus, irmão, que por duas vezes ele diz nos evangelhos que ele vê Maria chorando. Jesus olha, ele vê as nossas lágrimas, ele vê o nosso clamor. Então não pare, clame a Deus, porque a nossa resposta vem do Senhor.
O problema pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para responder, para resolver, mas se você clamar por Jesus, Ele vai te atender, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Glória a Deus. No versículo 50 diz: e nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Irmãos, eu acho isso aqui tremendo. Isso aqui é lindo demais. Porque o escritor teve o cuidado de falar sobre isso. Por que não disse? E foi Bartimeu lá, as pessoas pegaram Bartimeu e levaram lá para Jesus. Por quê? Por que um homem gritando uma capa de maldição sobre o seu corpo? As pessoas chegam lá e falam: tem bom ânimo. Irmãos, o ânimo é que nos impulsiona para frente. Eu já falei sobre isso. Não é a fé que nos impulsiona para isso. A fé traz a existência, aquilo que o ânimo declara. Nós precisamos, irmãos, ter ação, ter atitude diante de Deus, acreditando que o desejo maior e a manifestação maior, ela vem do Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos que acreditar que Deus, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Agora você imagina, um cego coberto com a capa, gritando desesperadamente, não queria esmola de ninguém, e ele perdeu a chance de ganhar um monte de esmola, porque era uma grande multidão. E quando disseram para ele: você recebeu a sua chance, ele está te chamando. Olha o que a Bíblia diz que ele lança de si a sua capa, ele arranca a sua capa. Por que arrancou a capa, irmão? Ele arranca a sua capa, ele lança de si a sua capa e sai correndo ao encontro de Jesus. Ele teve uma atitude profética. Ele fez um ato profético. Ele rejeitou aquilo que o mundo estava impondo sobre a sua vida. Nós temos que rejeitar todo o jugo de Satanás sobre as nossas vidas. Eu não estou dizendo para você rejeitar aquilo que Deus manda na sua vida. Eu estou dizendo para você rejeitar aquilo que o mundo impõe na sua vida. Rejeitar toda palavra contrária à palavra de Deus sobre a sua vida. Qualquer palavra, irmãos, que vier sobre a sua vida, que contrariar a palavra de Deus sobre a sua vida, rejeite em nome de Jesus Cristo. E Cristo vai tornar você livre. Bartimeu tinha um desejo de ser livre. Essa capa de maldição, apelidada como capa de maldição, pode ser o seu pecado contumaz. Ela pode ser, quem sabe, a sua decepção da infância. Quem sabe o seu vício. Essa capa de maldição que está sobre o seu ombro, sobre o seu corpo, quem sabe pode ser a mentira que você não consegue dominar, a pornografia, a inveja, a ira, a cólera, a falta de perdão. Quem sabe? Será que nós não podemos aprender com esse homem nesta noite? Que se nós lançarmos fora todas essas coisas que nos afastam da presença de Deus e corrermos até Jesus, nós vamos dar de frente com Jesus, disposto a fazer um grande milagre nas nossas vidas. Amém? Aí no versículo 51 diz assim: e Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não nasceu cego, por isso ele diz que eu torne a ver. E o texto no final diz que Jesus fez ele tornar a ver. Então esse homem não era cego de nascença. Quem sabe alguma coisa aconteceu com esse homem. A Bíblia não relata isso.
Quando eu ouço Jesus dizendo para um cego, mendigo, o que você quer que eu te faça, filho? Sabe o que eu vejo? Um Jesus preocupado com as nossas necessidades, irmãos. Um Jesus preocupado com os nossos desejos. Um Jesus preocupado com as nossas vontades. Senhor, eu quero ver. Eu quero tornar a ver. Jesus tem poder para trazer de volta o seu sonho perdido, irmão. Jesus tem poder para trazer de volta o seu projeto falido. Jesus tem poder para trazer de volta aquilo que morreu na sua vida, que não era para morrer na sua vida. Jesus tem poder para isso. Quando ele foi até Jesus, ele estava dizendo: Senhor, traz para mim, Senhor, aquilo que eu perdi. Devolve para mim a visão. Eu quero ver com teus olhos, Senhor. Eu quero ter uma vida mudada, uma vida transformada. E Jesus conhecia o coração daquele homem. Irmãos, eu acredito que quando aquele homem tomou aquela atitude, quando aquele homem fez aquele ato, ele já, no mundo espiritual, ele já estava curado. Esse homem, irmão, enxergava mais do que muitas pessoas do século 21. Olha o que o versículo 52 diz. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou? E não a tua fé te curou? E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Outra hora, à beira do caminho, um excluído, um amaldiçoado, um mendigo, um cego. Mas agora sai da beira do caminho e vem para o caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui tem 3 coisinhas para a gente aprender. A primeira, quando nós vamos até Jesus com fé, Jesus nos salva. E salvar aqui é muito mais de que uma cura do corpo. É a cura da alma. É a cura do espírito. Quando Jesus fala assim: a tua fé te salvou, Jesus está dizendo: você ganhou a vida eterna. Você não foi curado apenas da sua dor física, da sua enfermidade física. Você foi alcançado, o reino de Deus te alcançou. Segunda coisa, é na hora, irmão. Quando Jesus nos alcança, a salvação de Jesus nos alcança é na hora. Não é parcial. A Bíblia diz assim, ó: se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crê que Ele é o Filho de Deus, então você será salvo. Não vai ser, você será salvo. Aí a terceira coisa é que quando uma pessoa é salva e é alcançado por Jesus, ele começa a seguir Jesus. Olha aqui para mim. Ele saiu da beira do caminho, veio para o caminho e começou a seguir Jesus. Esse negócio das pessoas, às vezes, ser cristão pela metade é um problema, irmão. Ou você é, ou você está no caminho, ou você está na beira do caminho. Não existe meio termo. Quando Jesus toca na sua vida, quando você recebe o toque de Jesus na sua vida, você não consegue permanecer à beira do caminho. Você começa a seguir Jesus. E seguir Jesus é obedecer os seus princípios estabelecidos na sua palavra. Seguir Jesus é obedecer a sua palavra. E eu termino dizendo uma coisa para vocês. Há muitos, e não são poucos,
E eu sei que essa palavra, ela é uma palavra muito pregada. Mas hoje eu estou aqui em nome de Jesus como um profeta de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas no século 21 vivendo com essa capa de maldição. Porque nós não queremos perder. Nós não queremos viver uma vida de derrota. Nós não queremos perder a nossa família. Nós não queremos perder os nossos filhos. Nós não queremos nos perder e ser dominado por vício, por outras coisas. Nós não queremos isso. Nós queremos viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de progresso, uma vida de esperança em Cristo Jesus. Nós não queremos perder. Mas quantas pessoas, irmãos, às vezes porque alguma coisa aconteceu. Esses dias eu atendi uma pessoa que pensa numa pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa inteligente, mas vive uma vida de derrota, carrega uma capa de maldição sobre os seus ombros, porque na sua infância foi abusada sexualmente, não consegue se libertar, não consegue ter relacionamento com homens, não consegue olhar para um pai e chamar de pai, não consegue respeitar uma mãe, porque carrega sobre os seus ombros uma capa de maldição, não consegue perdoar. Sabe, querido, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te leva à derrota, eu não sei que capa de maldição você carrega no seu corpo. E se você carrega, mas hoje nós precisamos lançar ela fora e correr até Jesus e abraçar Jesus. Aí verdadeiramente nós seremos livres, irmãos. Aí verdadeiramente nós vamos caminhar. Aí verdadeiramente o nosso relacionamento será um relacionamento. Aí verdadeiramente será. Verdadeiramente nós vamos alcançar aquilo que nós mais desejamos, que é a vida eterna. Então meu conselho nessa noite: pare de carregar esse fardo. Ouça, irmão, para de carregar esse. Hoje, você que está me ouvindo nessa live, para de carregar esse fardo. Para de carregar esse jugo sobre os seus ombros. Sabe o que é um jugo? Não sei se vocês sabem, mas vocês, eu vou explicar, vocês devem lembrar aqui, o povo lá do Nordeste usa muito isso. Naquela região lá da Palestina, de Jerusalém, daqueles lugares, usava muito isso. São uns pedaços de madeira grande, em cima, com uma cava, outro por baixo, que é colocado sobre o pescoço, sobre os ombros dos bois. Põe um aqui, põe o outro aqui, e eles estão puxarado, puxa a carroça. Aquilo se chama jugo. Quem está sob um jugo não consegue fazer nada. Sabe o que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus foi considerado um rabi, um mestre. Todo mestre, todo rabi tinha um jugo, e quem seguia ele ficava debaixo do jugo dele.
E Jesus está fazendo uma comparação aqui com os fariseus, os escribas e os fariseus. Sai do jugo deles. Que pesado. Vem para o meu jugo, que é leve. Lança fora, querido. Lança fora essa capa de maldição que colocaram sobre os seus ombros. O livro de Apocalipse, eu findo com esse texto, diz uma coisa tremenda. Capítulo 3, verso 18 a 20. Lá Jesus dá um conselho para nós, alguns conselhos. E ele disse: eu aconselho vocês a comprar de mim ouro puro, refinado no fogo, e vestiduras brancas para cobrir a vossa nudez. Te aconselho a usar colírio nos seus olhos, para que vocês vejam. Porque eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós não vamos chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero que você faça uma coisa. Você sabe o que tem feito você não caminhar para frente, mas sempre regredir. Você sabe o que te atormenta. Eu quero te convidar em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus está aqui nessa noite e vai te dar força. Eu quero te convidar a lançar fora essa capa de maldição. Eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo a começar uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de paz, uma vida de prosperidade em Deus. Eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo a lançar fora e correr até Jesus nessa noite e abraçar Jesus nesta noite, porque Ele tem a resposta que você veio buscar aqui nessa noite. Ele pode te dar força. Ouça, Ele pode te dar força para você caminhar, e só Ele tem a vitória, porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não traz consigo dores. Não receba nada que não seja do Senhor. Não receba nada que não seja de Deus. Amém? Então eu quero convidar você com sinceridade a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar para você que pediu oração. Eu não pude acompanhar. Nós não vamos citar hoje os nomes, mas nós estamos orando por todas as pessoas que estão nos pedindo oração pelas lives. Nós vamos orar por todos vocês que estão aqui, como nós temos orado e clamado a Deus todos os dias. Não há sequer um dia que eu não ajoelho, que eu não lembro da afeição das pessoas que adentram a este lugar. Deus me faz lembrar de cada um de vocês. E eu sei que Deus está trabalhando na vida de todos vocês. E eu sei que vocês vão romper em Cristo Jesus para a glória e honra do nome dEle. Por isso, em nome de Jesus Cristo, coloque o seu coração nas mãos de Deus. Coloque a sua aflição, coloque o jugo que está sobre você, coloque na mão de Jesus nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, no poder desta palavra, Senhor. Ó Deus, todo jugo de Satanás, ó Deus, todo jugo colocado sobre esses ombros, Pai, das pessoas que nos ouvem, das pessoas que estão aqui neste lugar,
Pai, nós pedimos ao Senhor agora que venha cair por terra, Senhor, toda maldição, Pai, que foi lançada sobre eles, que toda capa de maldição, Senhor, que eles têm carregado, Senhor, que caia por terra agora, no poder da sua palavra, no poder do seu nome, que todo espírito de enfermidade, ó Deus, que toda cegueira espiritual, ó Deus, caia por terra, que esses olhos sejam abertos, que eles possam ver a tua glória, que eles possam ver, Senhor, a grandeza do Senhor sobre a vida dele, e que eles possam viver, Senhor, o que nós falamos aqui nesta noite, que o Espírito Santo está em nós. Ó Deus, se o Espírito de Deus está em nós, então há em nós liberdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que caia por terra, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que vem afligir, trazer decepção, frustração, tristeza e dor a este coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca sobre nós, Senhor, o seu jugo, ó Deus, que é suave, Senhor, que o seu fardo é suave e o seu jugo é leve, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, ó Deus, o poder da tua palavra, a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Enquanto você está aplaudindo a Jesus, você pode dizer uma palavra para Ele. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Diga assim: eu recebo a sua palavra na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre em Cristo Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus proteja, Deus guarde a todos vocês. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Deus abençoe.